Boa noite! Estamos apresentando mais um Jornal Experimental, onde hoje iremos falar um pouco mais sobre a bússola magnética e sobre o magnetismo. A aluna Rebeca Barbosa está responsável pelo experimento. Bom, no nosso experimento, iremos utilizar uma agulha de 4 centímetros, feita de aço, liga metálica formada por ferro e carbono, um ímã de 30 gramas e um copo de vidro de 500 ml. Primeiro, eu imantei a agulha passando várias vezes no mesmo sentido. Depois, coloquei o papel na superfície da água e em seguida coloquei a agulha. Logo, ela começará a apontar o norte e o sul. Muito interessante esse experimento. Agora iremos ver como a física é aplicada sobre ele. Bom, eu vou falar sobre a aplicação física do nosso experimento. Mas antes de mais nada, é importante esclarecer as diferenças entre polo geográfico e polo magnético, que são coisas completamente diferentes. Polos geográficos são aqueles estabelecidos pelo homem, enquanto polo magnético são fenômenos naturais que ocorrem por conta da formação do núcleo terrestre, que no caso é formado por um metal líquido que acaba transformando a Terra em um ímã gigante com dois polos, polo negativo e polo positivo. Então, o campo magnético nada mais é do que uma camada de força que envolve o planeta entre esses dois polos, também chamada de magnetosfera. Para o nosso experimento também é importante lembrar que polos opostos se atraem. Então, o polo norte da bússola vai ser atraído pelo sul magnético da Terra. Então, quando a gente tem um ímã e uma agulha e a gente gera uma força de atrito entre esses dois, a gente acaba magnetizando a agulha e transformando ela em um pequeno ímã que vai ser atraído pelo núcleo magnético da Terra. Então, a gente pode concluir que tanto o ponteiro da nossa bússola tradicional quanto da nossa bússola do experimento não são nada mais nada menos do que um ímã. Bem, como vocês puderam ver, o magnetismo é extremamente importante para a nossa sociedade. Mas quando nós pensamos em magnetismo, nós imaginamos imediatamente a interação entre ímãs e metais, quando na verdade o magnetismo está presente em quase todos os dispositivos modernos. Ele foi observado pela primeira vez na Grécia, na região da Magnésia. O primeiro dispositivo a utilizar o magnetismo foi a bússola, inventada pelos chineses no ano de 2000 d.C., mas só foi descoberta pelo mundo ocidental no século XV. Outro dispositivo importante que também utiliza o magnetismo e é mais atual seria o maglev, que é o transporte de levitação magnética. Ele utiliza supercondutores que produzem fortíssimos campos magnéticos capazes de sustentar o transporte. Além disso, o transporte consegue funcionar com a energia interrompida, vocês acreditam? Bom, o maglev ele custa em torno de 33 milhões por quilômetro, quando o metrô convencional custa em torno de 300 milhões por quilômetro. Outra vantagem, além de ser mais barato que um metrô convencional, seria o custo de energia elétrica baixíssimo que ele utilizaria e a emissão baixa de gases poluentes na atmosfera. Bom, recebemos uma notícia de última hora. Nós sabemos que o magnetismo é bastante relevante para o nosso dia a dia, como por exemplo, na utilização de transportes, em dispositivos eletrônicos como o computador, onde o magnetismo é utilizado no disco de dados dele. Mas o que nós sabemos é que o magnetismo foi utilizado como ideia inicial que levou ao descobrimento da física quântica, pelas ideias e pelos estudos de Max Planck. E agora iremos explicar mais ou menos como isso aconteceu. Os fenômenos magnéticos ganharam uma dimensão muito maior no século XIX, com a descoberta de sua relação com a eletricidade através dos trabalhos do dinamarquês Hans Christian Ørsted, do francês André-Marie Ampère, do inglês Michael Faraday e do norte-americano Joseph Henry. No final do século XIX, diversos fenômenos já eram compreendidos e tinham inúmeras aplicações tecnológicas, das quais o motor e o gerador elétrico eram os mais importantes. Apesar de séculos e séculos de investigação, o magnetismo em nível microscópico só foi compreendido na primeira metade do século passado, após o advento da física quântica que nasceu em 1900 com a hipótese do físico alemão Max Planck, dos quanta de energia, ou seja, a de que, na natureza, a energia é gerada e absorvida em diminutos pacotes, os quanta, e não como um fluxo contínuo, como se imaginava até então. Posteriormente, essa ideia levou ao desenvolvimento da chamada física quântica,
Teoria para os fenômenos do diminuto universo das entidades atômicas e moleculares, através dos trabalhos do físico alemão Albert Einstein, do dinamarquês Niels Bohr, do alemão Werner Heisenberg e do britânico Paul Dirac, entre outros. Bom, chegamos ao final do nosso programa e conseguimos entender que o magnetismo é bastante importante para a nossa sociedade. O século passado testemunhou importantíssimos avanços sobre os fenômenos do magnetismo e suas aplicações, mas ainda assim ainda temos bastante a aprender e a descobrir sobre o magnetismo. Boa noite!